perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton... Começa agora o curso Universidade de São Paulo. Nesta aula, o professor Nilson José Machado continua a explicação sobre avaliação e mostra a diferença entre avaliar disciplinas e competências. Vamos então à aula do curso de Tópicos de Epistemologia e Didática. Passando a pensar assim em o que avaliar. Olha, quando a gente pensa que aí não há muito problema, o que avaliar? Eu avalio o conhecimento, não é? Aí, a dificuldade está em como é que a gente pensa sobre esse conhecimento, o que é esse conhecimento, aquela conversa do Aristóteles ou de um cientista hoje, não é? Como a gente pensa sobre o conhecimento? Há várias imagens, vários modos de imaginar, de se pensar o conhecimento, e a ideia de avaliação está associada a isso. Quando se pensa no conhecimento, conhecer é encadear, um encadeamento lógico. Então, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. Então, pensar em conhecer como encadear, isso leva a gente a pensar os instrumentos de avaliação, né? Pensar os processos de avaliação de uma determinada maneira. Agora, essa imagem do conhecimento como um encadeamento lógico, em que os pré-requisitos são absolutamente decisivos, né? Os pré-requisitos, se não tem, aí não pode ir em frente, né? Essa ideia, ela hoje está cada vez mais em questão, né? Porque a rede em sentido literal, www, né? E a rede como imagem, modo de imaginar, de pensar o conhecimento uma vasta rede, né, de significados, né? Então a rede relativiza essa ideia de encadear. É verdade que a gente sempre está encadeando. Para falar aqui para vocês eu estou encadeando. Sujeito, verbo, predicado, estou encadeando. Mas a gente encadeia em cima de uma grande teia, com um grau de liberdade, não é? Que não é simplesmente de ir para frente ou para trás. Não é só isso, né? A gente, o conhecimento hoje é um entrelaçamento assim de noções, as ideias, as noções estão tudo misturadas, não é? E compondo assim, ó, uma rede, né? Eu digo, é uma rede, não é uma teia de aranha, não é teia de aranha. Você pode chamar de teia no sentido de rede, uma teia, rede, mas não teia de aranha. Por quê? Porque a teia de aranha é centrada. E a marca dessa rede é o acentrismo. Não tem centro. Onde é que está o centro do conhecimento? Né? Onde está? O conhecimento tem centro de interesse. Eu me interesso por uma coisa, eu olho e ponho o centro do mundo ali, e a partir dali eu irradio o resto, né? Mas aquilo não é o centro do mundo, é o centro para mim. Outra pessoa olha para a mesma teia com outro centro de interesse, né? Cada um de nós entra na rede para pesquisar alguma coisa e daqui a pouco a gente esquece até por que mesmo que a gente entrou, né? Você entrou, começou, foi para um lado, foi para o outro, daqui a pouco, por que mesmo que eu entrei, né? E você está navegando, não é uma coisa assim que se irradia a partir de um centro como uma teia de aranha, né? Então, quando a gente pensa no conhecimento assim, então,
dizer que eu meço o conhecimento, né, que aquilo que eu avalio é o conhecimento, né, muda de figura em relação a pensar o conhecimento como mero encadear, né? Só ir vendo se os pré-requisitos estão garantidos e tudo. Quem trabalha em cima de uma teia, se daqui quer ir para cá, mas não tem link, faz isso. Ó. Não vai dizer, não, eu estou aqui, quero ensinar isso, eu não posso, porque não tem nada ligando, não tem pré-requisito. Dá a volta, não é? E o significado, não é? Como um feixe de relações, assim que é, o significado se constrói por meio dessas viagens aí, ó, por meio das ligações que eu estabeleço, né? Então, medir ou avaliar o conhecimento é avaliar essa capacidade de estabelecer essas relações, né? Isso é muito mais do que pensar assim um processo de medida. Essa avaliação, né? O que eu avalio? O conhecimento, né? Essa avaliação, ela não está ligada simplesmente ao grau de refinamento dessa rede. Quer dizer, quanto mais refinada tiver essa rede, melhor. Não sei, depende, não é? Se eu tiver uma rede refinada demais e eu estiver pescando peixe, querendo pescar peixe bem grande, e ela com a malha muito fininha, eu vou pegar um monte de porcaria aí, de graveto, de coisa que não me interessa, né? Então, é preciso ver, não é? Então, a rede é mais ou menos valiosa dependendo da qualidade aqui dos nós, e esses nós têm peso. Tem peso. Quem trabalha com redes neurais, em sentido mesmo físico e tudo, cada nó desse tem pesos, né? Não é porque as coisas estão todas ligadas que todas valem a mesma coisa. Há relações que valem mais, há relações que valem menos. Não é? Então, avaliar, quando eu penso no conhecimento como uma rede, é um processo muito mais complexo do que qualquer processo de medição. Podemos usar números, podemos usar indicadores, são usados números, indicadores, todos esses links aqui têm peso numa situação concreta de rede, né, rede neural, esses links têm valores ali associados, né? Você não sai de um nó para qualquer outro com a mesma chance, daqui é preferível ir para cá ou para lá, né, em função desses pesos, mas isso é uma imagem, pensar o conhecimento assim, uma imagem muito mais rica, que torna o processo de avaliação muito mais complexo e muito mais próximo do que é um ser humano, de avaliação de gente, que nós somos muito mais isso do que isso, né? Uma outra imagem para o conhecimento, que tem a ver especialmente com o processo de avaliação, é a seguinte, ó, o que a gente sabe é como um iceberg, não é? O conhecimento que a gente tem sobre qualquer assunto, né, é como um iceberg. Então, todos nós sabemos muito mais do que conseguimos explicitar. A parte explícita aqui é o que aparece nos processos de avaliação, não é? Você dá a prova e a pessoa tem que mostrar o que sabe. Só que cada um de nós sabe muito mais do que consegue explicitar. E não é um problema de um defeito de fabricação, é o modo como a gente funciona. Cada um de nós, assim, lê 1000 páginas e fica feliz quando consegue escrever uma, né? Tendo lido 1000. Só que as 1000 que você leu, sem elas você não ia conseguir escrever aquela uma, né? Explicitar uma. Mas aí não é uma máquina assim que o que entra, sai, leu, já explicita lá na frente, não é? Então, como avaliar? A avaliação sempre está aqui, ó. Está aqui no explícito, né? Os processos de avaliação estão aqui, no explícito. Na escola ou nos processos de avaliação,
pensou, não escreveu, pau comeu. Não dá certo, não é? Não adianta dizer, não, eu pensou, mas e onde está escrito isso, né? Você não faz prova com eletrodos na cabeça para ver, e não consegue ver o que está pensando, o conteúdo aí do pensamento, né? Bom, mas e aí? Aí, então, isso torna o processo de avaliação mais rico, mais complexo, mas a qualidade de um instrumento de avaliação, por exemplo, depende em grande parte da capacidade que ele tem, do poder que ele tem, não é? Da competência de quem elaborou, de favorecer a emergência do tácito. Aquela parte tácita que você sabe legitimamente, mas você não consegue palavras para explicar, não é? Um atleta, um jogador de futebol, sabe, faz um gol, um golaço, pá, pum, se repetir a situação, provavelmente ele vai fazer de novo. Aí chega o repórter e diz, explica aqui para a gente como é que você fez o gol. Sai de baixo, né? A explicação é uma bobeira. Ele sabe fazer, mas ele não sabe pôr em palavras aquilo. Não vai pedir para ele isso, né? Ele prova que sabe numa situação de desempenho, não fazendo uma prova, né? Mas a formulação da questão pode favorecer mais ou menos a emergência do explícito, do tácito, a emergência, a explicitação do tácito, não é? Há muita prova, muito instrumento de avaliação que é assim, ó. Aqui o aluno, aqui o professor, não é? O professor dá aula, explicita certas coisas, o aluno copia tudo, anota, não é? E os processos de avaliação ficam sendo um troca-troca de explícitos. O professor pergunta aquilo que ele deu, o aluno responde aquilo que ele deu, fica na superfície, não é? Ora, as coisas que a gente aprende, a gente incorpora, isso entra, desce, né? A gente aprende, se aprende uma língua estrangeira, explicitamente você está aprendendo ali a falar, mas a cultura do povo, que vem pela língua, isso você incorpora, você não fica falando, né, mostrando, mas quem aprende uma língua estrangeira aumenta a capacidade de explicitação, mas aumenta também a bagagem, né? A bagagem tácita, não é? Então, tem muito valor essas coisas que a gente incorpora e nem fala sobre ela, né? Só que numa situação de exame, a prova, a questão tem que ser formulada de modo que favoreça essa explicitação, não é? Hoje é um lugar comum falar, desde o exame do Enem para cá, de 98 para cá, que entrou mesmo no fogo cruzado aí, a questão do contexto. As questões têm que ter contexto, não é? Não é isso que está o tempo todo? Contexto. Só que contextualizar um tema que você está tratando na sala de aula, a interpretação prática tem sido muito simplificada. E contexto tem sido entendido como abreviatura de com muito texto. Então, a questão com contexto parece que é uma questão com enunciado longo, né? E não é essa a ideia. O contexto que se pede é exatamente dar-se no enunciado um conjunto de elementos que favoreça a explicitação. Porque se você formula a questão só com base no explícito, né? Até a linguagem da prova fica ruim, fica assim, de cúmplice. O professor e o aluno são cúmplices. Ele formula uma questão que eu, de fora, leio, eu digo, eu não sei o que ele está pedindo. Mas ele diz, não, calma, o aluno sabe, ele sabe o que eu estou pedindo, porque eu fiz um igual na sala. É terrível isso, não é? Uma prova, no nível do ensino médio, eu acho que todos nós, como cidadãos,
teríamos que entender completamente uma prova do ensino médio. Não estou falando saber a resposta, eu estou falando entender a pergunta perfeitamente. E, na verdade, a gente, diante de uma prova de vestibular, muitas vezes a gente se sente uma besta. Não sabe o que está sendo perguntado. Os vestibulandos sabem, porque tiveram no cursinho e não sei o quê, não é? E há essa cumplicidade na linguagem, eles sabem. Mas, uma vez eu estava numa sala de aula, numa prova, né, numa escola, de ciências, 8ª série, e a gente ficava na sala fiscalizando a prova do outro professor, né, que era no horário da sua aula. E tinha lá uma prova de ciências em que tinha a pergunta assim, não é? Qual a fórmula do tempo? Por um delírio qualquer, eu li aquilo ali na prova e falei, nossa, que curso sofisticado, alta filosofia, né? Uma fórmula do tempo e não sei o quê. E comecei a delirar e falei, esse curso de ciências é realmente fantástico, né? Vou conversar com o professor. Aí os alunos não tinham dúvida, os alunos respondiam assim, aquela questão, ó, a fórmula do tempo, T é igual a S sobre V. Era a fórmula do tempo, né? E tinha 3 fórmulas, era S igual a V vezes T, T é igual... Enfim, mas o aluno não teve nenhum delírio, a fórmula do tempo era uma coisa muito pé no chão para ele, né? Agora, essa incorporação é valiosa, porque é justamente quando a gente combina com o que a gente já tem, que você é capaz de processar e pôr para fora muito mais do que entrou. Você assiste a um filme fantástico, né? Assiste a um filme. Nós todos aqui podemos projetar o mesmo filme aí. Cada um ia ver com a sua bagagem. A mensagem que ia ficar para mim, né, é diferente de para o Paulo, é diferente para cada um. Não é? Então, entrou o mesmo filme, né, ali em cima, mas a gente aprendeu com aquilo coisas diferentes. Então, o que entra é processado e eu ponho para fora é sempre uma ampliação. Não é? Porque eu vou junto. Agora, se o processo de avaliação se resume a um troca-troca assim em cima, sem... Perde tempo de ficar, né, engolindo isso, porque é perda de tempo. Pega, devolve, aí é fogo, né? Aí acontece o que acontece hoje, que se a gente aplicar o vestibular da USP aos professores da USP, reunir os 5.000 professores num ginásio lá no Ibirapuera e fizer os professores fazendo o vestibular da USP, 10% dos professores vão ser aprovados. 15, vai. Mas não mais do que isso, né? E isso não é um problema dos professores, é um problema do modo como se avalia ao final da escola básica, não é? A fragmentação e essa absoluta perda de sentido, né? Bom, essas imagens do conhecimento, elas interferem, né? A rede, a cadeia, o iceberg interferem no modo como a gente pensa os processos de avaliação. Agora, há quem diga outra coisa, diga assim, a partir até do exame do Enem, isso virou uma coisa comum, dizer que se avaliam as competências, né? Avaliam as competências, e o que é isso? Avaliar competências. Então, avaliar competências é avaliar coisas como capacidade de expressão, né? Capacidade de se expressar. É evidente que eu me expresso numa linguagem, então quem vai avaliar competência, capacidade de expressão, vai estar avaliando português, né? É uma língua estrangeira, educação física, expressão corporal, artística, matemática, eu me expressar por meio de números, não é? Quantitativamente, não há como pensar a capacidade de expressão desvinculado de um conteúdo, mas é muito diferente um processo de avaliação, ou pensar a avaliação, quando o centro das atenções está no conhecimento ou quando o centro das atenções está nas competências, não é? Claro que a gente torce, espera que o foco esteja nas competências, mas, na verdade, o grande buraco está aí. Cada um de nós dá aula de disciplinas, dá aula de conteúdos disciplinares. E o que sobra, no final das contas, são as competências pessoais que se desenvolvem. É isso que fica, não é?
Agora, como se preenche esse gap, esse buraco aí entre as disciplinas que eu ensino e as competências que eu espero desenvolver, essa é a questão. Não há qualquer briga entre a ideia de disciplina, conhecimento, disciplina e a ideia de competência, assim como não há qualquer briga entre as ideias de meio e fim. As disciplinas, sempre, em qualquer contexto, as disciplinas são meio. São meio. Disciplina não é fim, exceto para alguém que quer ser especialista naquela disciplina. Ele aí vai ter aquilo como fim, né? Mas na formação de um profissional, na escola básica não existe isso, nenhuma disciplina é fim, né? Você pode entrar num curso de matemática querendo ser um especialista ali em matemática e ter a matemática como fim. Mas na escola básica, um professor que trata a matemática como um fim é um corruptor de menores, não é um professor. Vou para a minha sala de aula de matemática querendo transformar os alunos em matemáticos, eu sou um corruptor de menores, né? Porque eu vou entusiasmado com a minha matemática, mas eu tenho que mostrar como a minha matemática serve aos projetos dele. Se um aluno na minha sala diz assim, eu vou fazer engenharia, putz, aí eu deito e rolo, né? Mostro como a minha matemática é importante para ele na engenharia que ele quer fazer. Mas se ele diz que vai ser jornalista, eu vou, com o mesmo entusiasmo, mostrar como a matemática é importante para ele ser um bom jornalista. E se ele disser que vai ser poeta, eu vou convencê-lo de que a matemática vai ser um repertório de metáforas para ele nos poemas que ele vai fazer, né? Mas o que interessa é o projeto de cada um, né? As disciplinas são meios para isso. Então, avaliar na perspectiva das competências não é? Ver a pessoa, porque esse é o ponto, né? É ver, no final das contas, a pessoa. Quando fala competências, quase que automaticamente a gente fala competências pessoais. A ideia de competência é associada a gente, não existe objeto competente. Não, meu computador é muito competente, isso não faz sentido, né? Nem na linguagem ordinária, né? Então, competente é gente. Então, o que eu avalio em termos de competência pessoal? Numa palavra, quer dizer, numa frase assim, a competência de uma pessoa, né? A gente avalia, assim, avaliando a capacidade que ela tem de mobilizar o que sabe para realizar o que projeta. A capacidade de mobilizar recursos, né? Mobilizar os recursos que tem, mobilizar o conhecimento para realizar o que pretende, o que deseja, o que projeta, né? Se não deseja nada, é garantidamente um incompetente. Até literalmente, porque competere é de pedir, buscar, né? Ir atrás. Então, se não está atrás de nada, não quer nada, é um incompetente, né? Se não sabe nada, é garantidamente um incompetente. Agora, não basta saber e desejar, né? Tem gente que sabe um monte de coisa, né? Até tem vontade, mas não consegue, não é competente, no sentido de não conseguir mobilizar o que sabe para realizar o que deseja. E é isso que a gente vem buscar na escola, não é? E isso é que precisa ser avaliado. Agora, em que medida, volto para o Paulo, qual é o instrumento que vai me garantir isso? Né? Essa competência, se eu estou avaliando competência, né? Que é mobilização. Eu avalio competência por meio exclusivamente de uma prova? É difícil, né? É difícil imaginar. Quer dizer, a prova pode ser interpretada indiciariamente, e eu posso ver um monte de coisa por meio da prova, não é isso? Mas processos de avaliação sérios, no mundo inteiro, não dispensam outros instrumentos. Por exemplo, no acesso à universidade, não dispensam outros instrumentos, como entrevista, não é? Entrevista, outros instrumentos para serem compostos com um indicador cognitivo, em termos de score, não é? Tem um score, tudo bem, mas não basta isso. É preciso olhar outros aspectos. Em muitos lugares assim, um currículo, no sentido de um portfólio, né? O que você fez até hoje, meu jovem, né? O que você fez?
na vida, além de estudar, né? Esse portfólio é um elemento. Então, compor instrumentos é fundamental se o foco está na pessoa, no valor da pessoa, se eu estou avaliando uma pessoa, né? Na questão da avaliação das pessoas, nos últimos anos, tem havido um acesso assim do politicamente correto. E nesse acesso do politicamente correto, né, as coisas assim viram um pouco piada até, né? Você não pode falar mais nega maluca, que isso não é politicamente correto. Você tem que falar afrodescendente com problemas psiquiátricos, para poder, né? E nessa coisa assim, a ideia de protagonista tem sido descaracterizada. Então, nos processos de avaliação, em tudo assim, de pessoas, tem sido assim, não, o elogio do protagonismo, o protagonismo. Já ouviram isso em algum lugar assim? Esse elogio desvairado do protagonismo, né? A nossa ex-secretária de Educação, que era até professora aqui da faculdade, se aposentou, a Rose Neubauer, ao sair da Secretaria de Educação, abriu uma empresa dela, uma empresa de consultoria, que se chama Protagoniste. É o nome da empresa, né? Tem um acesso, assim, protagonismo, então todo mundo quer, assim, fazer todo mundo ser protagonista. Ora, isso é um mal-entendido, né? Certamente isso é um mal-entendido. Se todo mundo for protagonista, ninguém é, porque o protagonista é o ator principal, né? Então, não dá para todo mundo ser o protagonista, não é isso? Então, uma formação pessoal, uma pessoa tem que ser avaliada não nesse sentido de ela ser sempre o protagonista. A gente só é sempre o protagonista para a mãe da gente. A mãe da gente diz, poxa, ele é o máximo e tudo, né? Só isso. Agora, na vida, você ora é protagonista, ora é coadjuvante, não é? Na vida, como pessoa, você representa papéis, múltiplos papéis. E o que é uma pessoa bem formada? É a que representa bem o papel que lhe cabe. Às vezes ele é protagonista, às vezes ele é um coadjuvante. E olha, tem Oscar de coadjuvante também, não tem? Você pode querer ser o melhor coadjuvante, não pode? Brio e de querer fazer sempre da melhor maneira, isso é perfeito. Mas não quer dizer que você sempre esteja no centro das atenções. Então, a avaliação, às vezes, né, quando se joga para a pessoa, tem esse risco desse desvio de se pensar o protagonismo, né? O protagonismo é que é o bom. E há o protagonismo e há o outro lado, né? Que é a colaboração, o trabalho pequeno, né? Na composição de uma coisa maior. Uma outra coisa, quando a gente pensa em avaliação de pessoa, é quer dizer, pôr a pessoa no centro da avaliação, é uma mistura de pessoa e cidadão, né? E aí, isso compromete o processo de avaliação, porque todos os que estamos aqui somos iguais como cidadãos. Mas todos que estamos aqui somos diferentes como pessoa, não é? E igualdade e diferença não briga. A cidadania é o território da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Então, o território da igualdade é aquele que é regulado por lei, norma. Todos são iguais perante a lei. É assim que a gente gostaria que fosse, né? Então, isso é uma coisa. Há coisas na vida que são reguladas por lei e há coisas que não são reguladas por lei. O gosto, a estética, por exemplo, não é regulada por norma, não é regra de maioria que decide. A religião não é regulada por lei, não é? Não é regra de maioria que decide. Não é isso? Agora, há as coisas que são o direito, né? A economia, não é? Então, as coisas assim que são reguladas por normas, não é? Esse é o território da igualdade. Agora, a pessoa é mais do que o cidadão. A gente forma e se forma como pessoa, não é? Como pessoa, a partir do cidadão que a gente é. Quer dizer,
Formar o cidadão significa formar aquele, né, que cumpre a lei. Garantindo isso, que a gente vive essa ideia de cidadania, que é o respeito à norma, à lei, a vida vai muito além disso. E aí a gente vive o terreno das diferenças, né? Diferenças pessoais. Não é? Nos processos de avaliação, não dá para se restringir só a isso daqui. É preciso valorizar essas diferenças pessoais. Quando a escola trata os alunos todos como se fossem iguaizinhos, os alunos esperam sair da escola para poder ser diferente na vida, né? Só acompanhar. Aluno com o mesmo currículo, estudou as mesmas matérias na mesma escola, tirou as mesmas notas, espera 5 anos depois, 10 anos depois, vai ver onde um está e onde o outro está, né? Só que nos processos de avaliação escolar eles eram iguaizinhos, né? Nunca foram iguaizinhos. Então, no processo de avaliação, levar em consideração a pessoa não é criar uma selva, porque todos somos diferentes como pessoa, então não dá para avaliar. Dá. Diferença não briga com igualdade. Só que a igualdade é diante da norma, da lei, do que é regulado por lei, né? E isso é o núcleo, isso tem que ser a base, senão a vida em sociedade não existe, é uma selva, né? Mas isso é o pontapé inicial. A partir daqui, quem respeita isso tem o direito de viver as diferenças pessoais. E os processos de avaliação não podem eliminar, né, ou desvalorizar essas diferenças pessoais. A questão da avaliação, o problema que estamos discutindo da avaliação, com o planejamento e, mais ainda, né, com o projeto. Não é? Não dá para pensar essas coisas separadas. Não é? Então, a gente não avalia um aluno isoladamente. Eu estou avaliando, quer dizer, aqui a questão é entre mim e ele. Não é essa a ideia. Não é? Eu avalio de acordo com o que foi planejado, e um planejamento tem que se referir a um projeto. O projeto é o maior. Há um projeto institucional, né? Um projeto nacional, um projeto é a coisa maior, são essas metas, esses objetivos maiores, ó, que eu ponho ali e me lanço. Agora, ter um projeto é isso, ter esses objetivos maiores e estar querendo ir buscar. Mas não basta ter o projeto, o planejamento é crucial. Sem planejamento, você vai passar a vida com um monte de projeto embaixo de braço e não vai realizar nada. Né? A gente conhece um monte de gente que se conversa, a pessoa resolve os problemas da humanidade, tudo, né, no projeto, na cabeça. Né? Tem solução para tudo, mas não faz nada. Você encontra o cara 10 anos depois e ele continua projetando, né? Projetando e não sai do lugar. Não é? Porque o planejamento é fundamental. É onde eu decomponho as metas, hierarquizo, não é? Constituo uma narrativa. Uma temporalidade, uma narrativa. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E aí, quando eu planejo, de acordo com o projeto, a avaliação se remete a isso. Eu não avalio para produzir manchete de jornal, né? É que a avaliação é só isso que sobra, manchete de jornal, né? E manchete, assim, quanto mais espetacular possível, né? Mais assim, parece que a avaliação teve efeito. Ultimamente, é isso que acontece, tem uma avaliação, manchetes, né? Piorou, melhorou, não sei o quê. Aí depois virá outra avaliação. E entre uma avaliação e a outra avaliação, parece que as pessoas rezam bastante para poder a situação melhorar. Não é reza, tem fé, mas fazer mesmo alguma coisa para melhorar não se vê. Em termos de política pública, você vê as avaliações cada vez mais numerosas. Agora o Enem vai ter 2 vezes por ano, a partir de 2012. Né? Abril e agosto, vai ter 2 vezes por ano. E vai por aí. Né? E tem prova de tudo quanto é tipo. Agora, serve para quê? A avaliação não é fim, é meio.
né? A avaliação é meio, é meio para ver se as coisas estão indo como planejado. Quem não tem nenhum plano, avaliar não significa nada. Avaliar é um processo burocrático aí que, né, a nota não vai se traduzir em nada. Agora, quem tem plano, né? E o plano, quer dizer, atualmente está se discutindo no Congresso e tudo, aqui, ali, o Plano Nacional de Educação, né? Sinceramente, eu não fico muito entusiasmado nessa discussão, porque o plano é muito assim, reduzir em 10% isso e não sei o que aquilo, são essas coisas assim quantificadas, né? Agora, qual é o grande projeto educacional? Para onde a gente está querendo ir? Não é? Isso não parece que está em discussão. Aí já se está discutindo, são essas medidas, né? E Fundeb, Fundef, não sei o que lá, e essas coisas assim, mas o problema da educação não é um problema de contabilidade, não é um problema de dinheiro, aqui, ali. Dinheiro é importante para tudo, mas que a gente quer fazer, mas o problema não está aí, né? O problema é de rumo, de meta, de grande meta, né? E quem fala de projeto fala de valor, porque eu elejo as metas de um projeto num cenário de valores, ao que vale, ao que não vale, ao que vale mais, ao que vale menos, ao que é prioritário e ao que não é prioritário, né? Então, o jogo se define aqui, né? Aqui é a estratégia toda e aqui é o juiz avaliando para ver se o jogo está rolando direitinho, não é? Avaliar sem essa perspectiva é ruim. Então, o que você falou, não é? Quer dizer, o professor ele não está jogando um jogo só ele e o aluno, né? Isso quer dizer, ele está ali desempenhando, representando um papel, desempenhando uma função. Esse papel que ele representa na relação com o aluno, é simpático dizer que há uma simetria, que eu aprendo com o aluno, que o aluno aprende comigo, né? E é simpático, é politicamente correto e tudo, mas não condiz com a realidade, né? Também não é assim que a relação é assimétrica, não existe simetria, não. É que o papel do professor é múltiplo. Há ações do professor em que deve haver simetria. E há ações do professor em que não pode haver simetria. Você não pode ir para a sala de aula perguntar para os alunos o que é importante para ensinar. Isso não é função do aluno decidir, não é? Agora, você vai para a sala de aula, sim, de uma maneira absolutamente simétrica, assim, equivalente, para ver qual é o interesse do aluno, não é? Em que o aluno está interessado, o que a escola está oferecendo e trabalhar essa mediação, essa aproximação, porque sem essa aproximação nada vai rolar na escola. Os alunos não estão naturalmente interessados nos programas escolares, não é? A gente é quem tem que trabalhar isso, e trabalhar, se for assimétrico, é eu dizer, chego lá e digo, o programa é esse, sigam-me os que forem brasileiros, quem não for, que fique. Não é por aí, né? Eu tenho que ir com todo o interesse no outro, não é? E assim, a conversa aí é absolutamente no mesmo nível, né? Agora, na hora que eu chego e vou definir assim, um mapa do que tem mais peso, o que tem menos peso, o que é mais relevante e o que é menos relevante. Isso é tarefa da escola, é tarefa do professor, não é para perguntar para o aluno o que ele quer, né? Eu vejo o que ele quer, aproximo, mas a definição é uma tarefa da escola, não é? E de quem avalia. Essa ideia de simetria não permitiria, inclusive, que a gente avaliasse, porque assim, não julgueis para não serem julgados. Isso é papo de quando se está num nível, né? Tudo no mesmo nível. Então, se ficar julgando um colega e tudo, isso é arrogância. Mas quando se desempenha uma função, você tem que avaliar. Quando você assume responsabilidades pelas ações dos outros, você tem que avaliar. Já foi o tempo em que havia essa periodicidade. A gente vem para a escola, estuda, se forma, está formado. Aí vai para o mundo do trabalho, trabalha, aí se aposenta, não é? Essa periodicidade acabou, né?
Estudar, a gente vai estudar a vida toda, não é? E toda formação é uma formação inicial. E você vai ter que voltar e vai estudar a vida toda. Agora, e vai aprender no trabalho e tudo bem. Agora, a diferença entre essa formação inicial e a que vem ao longo da vida é a seguinte: enquanto você está na escola, dizem para você quais as matérias que você tem que estudar e quem é o seu professor de cada matéria. A escola determina, né? Tem umas optativas e tudo, às vezes que são optatórias e não tem muita opção e tudo, mas, no fundo, a escola determina o que você tem que estudar e quem é que vai ensinar. Quando você sai da escola, você vai continuar a estudar e aprender a vida toda. Só que você tem que ter aprendido, enquanto estava na escola, a estudar, não é? Aprendido assim, quem você é, o que você gosta mesmo de fazer e tudo. Porque quando você sai da escola, é você quem vai escolher o que você vai estudar. Não tem mais ninguém para dizer, olha, é isso, é aquilo. É você, na sua trajetória, não é? E é você, principalmente, que vai decidir quem tem alguma coisa para ensinar a você. Quem vai ser seu professor, entre aspas, né? Porque não é uma situação formal. Aprender no trabalho, aprender com isso, aprender com aquilo, não é? De estar ligado. Portanto, a tarefa na escola, enquanto a gente está dando aula, está trabalhando na escola, está assistindo a aula, é de construir essa autonomia, né? De aprender a aprender. Isso daí você tem que aprender enquanto está na escola. Você na escola, às vezes, pega um aluno de 9 anos, 10 anos, em novembro, e ele entra de férias, e você vai ver de novo o aluno em fevereiro, e nessa faixa etária, em 2, 3 meses, o aluno parece outro quando volta, né? Nessa faixa etária, não é? Sem essa rapidez, mas a mudança é permanente para quem está vivo e ligado, está aprendendo cotidianamente com tudo que está acontecendo, não é? A educação é o trabalho hoje. Hoje o conhecimento é o principal fator de produção, né? O capitalismo pode ser o que for, e você dizer não, isso e aquilo, mas hoje não interessa nem para ser explorado uma pessoa sem conhecimento. Nem para ser explorado bem assim, não é? Quer dizer, cada vez você tem que estudar, conhecer, se interessar, não é? De modo que é o que se busca na escola. Por isso, eu diria assim para você o seguinte, ó, a respeito disso que você me falou. Uma aula, imagine um professor dando uma aula, e uma aula que todos os alunos entenderam tudo. Tudo foi absolutamente entendido, né? Essa aula foi boa ou foi ruim? Eu diria, depende. Essa aula pode ter sido uma droga, uma porcaria, ou pode ter sido uma grande aula, né? Como que ela pode ter sido uma porcaria se todo mundo entendeu? Ela foi uma porcaria, mesmo todo mundo tendo entendido, se você estava explicando e os alunos estavam entendendo, mas eles estavam dizendo assim, olha, eu nunca pensaria nisso. Vai, continua a falar aí, porque eu estou gostando, eu estou entendendo, mas eu nunca seria capaz de pensar nisso. Droga de aula, né? E a aula foi ótima, você arquitetou a aula de uma maneira que foi ótima, se você está acabando de explicar, e aí o aluno diz, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes, né? Ele se sente capaz, não é? De fazer sozinho, porque é isso que você busca na escola, não é? Então, o modo como a aula é arquitetada, planejada, pode favorecer essa autonomia ou não, pode gerar os dependentes aí de, vai, conta mais, eu estou interessado, conta mais. Mas isso aí não tem futuro, é a expectativa do usuário, e a gente tem que estar na escola com a expectativa do produtor de conhecimento, não simplesmente do usuário. A gente fugiria do assunto aqui hoje, né, nesse dia, se fosse discutir essa questão do modo como a universidade se organiza. Mas isso, nós falamos do vestibular e da enorme fragmentação ao final do ensino médio, mas
para mim, é claro que o vestibular é extremamente adequado à forma extremamente inadequada como a universidade se organiza. Ele não poderia ser diferente, porque a universidade é que está organizada de uma maneira fragmentada. Então, a entrada é assim, né? Aqui, por exemplo, recentemente, em termos de anos, a Escola Politécnica fez uma mudança, e há uns 8 anos, se eu não me engano, e os alunos entravam no vestibular em engenharia, 600 vagas, 700 vagas de engenheiro. E só iam definir o tipo de engenharia que iam fazer no final do segundo ano. Ao final do primeiro ano, eles definiam uma mancha assim, ou 3 manchas, né? Aí, no final do segundo ano, é que via exatamente qual curso. Isso foi uma experiência interessante que fracassou, voltaram atrás, e hoje um aluno no vestibular se inscreve em um de 16 tipos de engenharia. Pode? Como é que um moleque desses, né, com essa idade, entrando no vestibular, é capaz de discernir 16 tipos de engenharia para dizer, eu quero fazer essa ou aquela, né? Mecatrônica, ou não sei, né? Então, então, por que mudou? Por que fracassou? Por que voltou atrás? Voltou atrás, né, o projeto, por conta de um efeito colateral que não foi administrável no interior da escola, que foi o seguinte: não dava para oferecer o número de vagas que quisesse. Então, 200 alunos querem fazer eletrônica, não pode, tinha 80 ou 100 vagas, né? Se pudesse oferecer vaga para cada um que quisesse, o curso que quisesse, tinha sido um sucesso. Como não se podia, internamente começou a haver uma guerra fratricida. Assim, aluno não querendo estudar com outro colega para não alimentar o inimigo. Disputa interna, porque afinal do segundo ano, a guerra pelo tipo de engenharia que queria fazer ficou pior do que o vestibular. Aí o diretor falou, para, dos males vamos pegar aqui o menor, né? É ruim ter que a criança, né, o adolescente escolher, mas contaminar essa relação interpessoal aqui dentro, sem a gente ser capaz de resolver, por conta do número de vagas não ser arbitrário, acaba. Então, voltou para o anterior, né? Então, a fragmentação não é só na Poli, é em todos os cursos, né? Existe essa fragmentação. Quando eu fiz matemática aí no século passado, a gente podia concluir a matemática, o bacharelado, a licenciatura, tudo junto. Ia fazendo as matérias e se formava, né? Acabava o bacharelado, fazia a licenciatura, tudo junto. Hoje não, não só hoje, acho que a partir de, sei lá, 78, 80, você já no vestibular, você já escolhe se você vai fazer matemática, né, licenciatura, bacharelado, computação, não é? Estatística, matemática aplicada, você escolhe ali no início, você não sabe nada do que rola aqui dentro, mas você já escolhe a priori, não é? Então, essa fragmentação é terrível, né? Então, essa organização interna da universidade é que inspira o que vem de lá do ensino médio, né? Se mudar lá sem mudar aqui, o aluno entra aqui e fica inadequado, né?